Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fórmula C e hoje é dia da gente falar de um assunto super importante para quem trabalha na área de metrologia. Hoje a gente vai começar a falar sobre GDT, as tolerâncias geométricas, tá? Então se você está começando na área de metrologia ou se você já está na área de metrologia há algum tempo e está precisando entender um pouco melhor o que é essa sopa de letrinha aí de GDT, aquele monte de simbologia que aparece nos desenhos, então fica aqui com a gente vai ter uma sequência de aulas que está começando hoje, tá? Falando um pouquinho de forma resumida, até para a gente conseguir fazer caber aqui no formato do YouTube, um pouquinho de cada categoria aí de erros do GDT e algumas dicas que você pode ter, tá? Então, na aula de hoje a gente vai entender o primeiro passo, o que é o GDT e por que ele é importante, né? Então, qual é a importância desse negócio aqui dentro da nossa logística de metrologia, né? Desse nosso universo de metrologia, tá? Para quem não sabe, para quem não está acompanhando tanta gente aqui, a partir agora, do mês de setembro, a gente mudou a nossa estratégia de conteúdos. Antes a gente tinha conteúdos apenas de Excel e de VBA. Agora a gente está fazendo 5 vídeos aqui por semana, de segunda a sexta, e cada dia da semana a gente fala de um assunto diferente. Nas quartas-feiras a gente está falando sobre metrologia industrial e nas quartas-feiras que a gente vai ter aqui essas aulinhas sobre GDT. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando desses nossos conteúdos, o que você está achando dessa nossa estrutura, e se tiver alguma dúvida sobre metrologia, pode deixar aqui também, a gente vai ficar feliz de falar contigo sobre esse assunto, tá? Bom, então vamos pensar o seguinte, galera, eu estou aqui no Excel, tá? Mas é só para usar o Excel como lousa mesmo, tá? Então eu vou aqui mais conversar com vocês de uma forma resumida. Bom, primeiro, o que é esse tal de GDT, né? Então a gente tem ali, dentro de desenho técnico mecânico, galera, vocês têm que pensar o seguinte, a gente tem duas estruturas principais, tá? Então eu vou colocar aqui dois quadrinhos diferentes para a gente poder comparar um pouquinho isso. Então eu tenho, de um lado, o mais comum e pouco conhecido por essa linha seria um negócio que eu chamo de CD e comercial T, tá? Então, que é o CDT. O que é esse negócio de CDT? São as tolerâncias cartesianas, tá? Vou até colocar aqui embaixo, ó. Então seriam tolerâncias cartesianas. Então seriam as tolerâncias cartesianas. O que é tolerância cartesianas? Aqui, galera, o que está dentro desse grupinho aqui? Olha, eu vou colocar mais um quadrinho aqui para ficar até mais fácil da gente ir escrevendo. Tá? Então, o que está dentro desse quadrinho aqui azul para a gente? Eu vou ter aqui, olha, distâncias. Então, tudo que é distância, sabe? Comprimentos. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Comprimentos. Larguras, ângulos, tá? Então, ângulos, vou colocar aqui diâmetros, vou colocar aqui tudo que vocês pensarem desse tipo de característica é cartesiano. Por quê? São as características que eu consigo colocar em um plano cartesiano. Lucas, eu não lembro o que era um plano cartesiano. Lembra lá dos gráficos de dispersão? Que eu tenho lá alguma coisa mais ou menos assim, tá? Isso aqui é legal a gente lembrar. Eu tenho lá uma linha que representa um eixo X, uma linha que representa um eixo Y. Lembra disso? Então, o que vai acontecer? Isso daqui era um plano cartesiano, ok? Então, eu tinha lá um eixo X, um eixo Y, por exemplo, tá? E eu vou analisar coisas aqui dentro com base em coordenadas, tá? Então a grande chamada que eu tenho aqui são coordenadas, tá? Então quando eu estou trabalhando em CDT, tá? Com métodos cartesianos, isso aqui vai fazer um pouco mais sentido daqui a pouco, mas quando eu estou trabalhando com isso, eu trabalho com coordenadas, ok? Então isso é importante a gente lembrar. Normalmente, tá? Elas podem ser aqui X, Y e Z. Para quem lembra da questão de graus de liberdade, é aqui que a gente vai começar a falar sobre isso, ou seja, de movimentação desses eixos, ok? E o que a gente vai ter ali de situações nesse aspecto, tá, galera? O CDT, ele acontece até hoje, ele ainda está presente aí nas nossas empresas até hoje.
Você pega um desenho técnico-mecânico, ele tem muitas distâncias, comprimentos, larguras, né? Vai ter gente que vai olhar aqui para ele e vai falar o seguinte: poxa, Lucas, mas se tirar isso aqui tudo, o que vai sobrar, né? Sobra justamente uma questão que aconteceu lá na década de 40, tá? Segunda Guerra Mundial, imagina a situação, galera. Segunda Guerra Mundial acontecendo, tá? Todo mundo naquela luta toda, e tinha um cara chamado Stanley Parker, tá? E ele era responsável, ele era um engenheiro responsável pela produção de torpedos da Marinha Britânica, ok? Então esse cara tinha esse posto. E o que acontece? Se você trabalha hoje na produção, você lembra de um negócio muito importante, né? Quando você tem um cliente muito urgente, como por exemplo, imagina a situação de uma guerra, o pessoal comprando ali torpedos, né? Eles iam usar muito essa situação, ok? Então o que eles precisavam? Eles tinham uma demanda muito alta. Só que naquela época a gente tinha uma produção ruim, pensando nos critérios que a gente tem hoje em dia, tá? Alguns tipos de produção naquela época a gente levava em consideração que a gente ia produzir 3 vezes o volume total do lote. Então, se fosse um lote de 10 peças, eu ia produzir 30 para conseguir 10 boas, para vocês terem uma noção. Isso, lógico, não era para todo tipo de produção, mas alguns mercados a gente tinha coisas desse tipo. Ou as coisas ainda eram muito artesanais, né? Então, o que o pessoal precisou fazer? O Stanley, ele chegou no limite de produção dele e não estava atendendo a demanda de torpedos. Então, o que ele resolveu fazer? Ele foi até o local onde eles colocavam os materiais reprovados, tá? E ele fez o seguinte: ele pegou aquele material e ele pediu para a equipe dele tentar montar os torpedos. E ele tomou a decisão, né? Ele falou: olha, todos os torpedos que montarem, vocês podem enviar como peça boa, mesmo todas as peças tendo saído daquele refúgio, né? Das peças que seriam normalmente jogadas fora. E aí ele percebeu um negócio muito interessante, tá? Eu vou até pegar aqui, olha. Então isso vai ser o nascimento ali do GDT, tá? Então só toca a letrinha aqui no começo, tá? Então seria o GDT, são as tolerâncias geométricas, já traduzindo, tá? São as tolerâncias geométricas, e ele percebe um negócio interessante. Ele tem um ganho, ele conseguiu aproveitar mais, então eu vou colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem desse número, que esse número aqui vai ser interessante pra gente daqui a pouco. Então ele conseguiu aproveitar mais de 50% do refúgio. O que aconteceu com ele? Ele pegou material que era material ruim, teoricamente, e ele conseguiu aproveitar mais de 50%. Eu vou colocar esse daqui que representa o GDT em verde, para a gente poder diferenciar aqui as duas coisas, tá? E o que vai acontecer? Quando ele fez isso, na hora, ele aproveitou, ficou feliz, uhul, deu para aproveitar, a gente atendeu a demanda. Agora, depois disso, ele resolveu começar a entender o porquê que isso aconteceu. Por que mais de 50% dos produtos que ele tinha estavam reprovados, só que montavam, funcionavam perfeitamente. E ele percebeu que isso era um refúgio muito grande que ele tinha à toa, né? Ele estava jogando peça boa fora. Então, o que ele resolveu perceber? Ele entendeu que o conceito de montabilidade, né, ou seja, da capacidade de você montar suas peças, era um pouco diferente do que eles estavam utilizando aqui dentro do método cartesiano de tolerâncias. Por quê? Ele percebeu esse exemplo aqui. Olha, eu vou fazer um exemplinho bem bobo aqui, mas já vai ser suficiente para você entender a necessidade. Vamos imaginar a situação de uma empresa que fornece uma arruela quadrada, tá? Uma das pecinhas mais simples que tem aí da gente imaginar. Então, me perdoem aí aos cadistas e tudo mais, mas eu vou fazer aqui a minha arruela no próprio Excel mesmo, só para a gente poder exemplificar isso, tá? E eu vou inserir aqui também o furo da arruela com uma elipse aqui do Excel, já vai ser suficiente para a gente poder exemplificar. Vou alinhar aqui para a gente não passar vergonha, né? Ficar com o negócio todo torto, e vou pegar esse carinha aqui, tirar também aqui o preenchimento. Ótimo. Então, basicamente, essa aqui é a pecinha que a nossa empresa produz, ok? Aí, o que vai acontecer? Se eu for utilizar o CDT,
tolerâncias cartesianas para controlar o posicionamento do furo, como que eu faria isso? Tá? Eu faria o negócio mais ou menos assim. Vou até aproveitar essa linha que eu tenho aqui, olha, e eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Eu vou definir uma linhazinha aqui, uma linha de chamada aqui, puxando lá para o centro, tá? Lembrando, tá? Eu não estou procurando fazer um desenho técnico perfeito aqui, tá? Só para a gente poder exemplificar. Não me critiquem com relação a isso. Eu trabalho com CAD, não me critiquem com relação a esse ponto, tá? É só para a gente poder exemplificar mesmo. Mas, então ele teria uma tolerância mais ou menos desse tipo, e ele também ia ter uma outra tolerância mais ou menos desse tipo aqui, olha. Então ele ia ter também uma coordenada no outro sentido. Faz sentido? Deixa aqui nos comentários se faz sentido o que eu estou falando aqui com relação a isso. Tá? Então ele teria uma coordenada ali no sentido X e uma coordenada no sentido Y para poder direcionar essas tolerâncias que ele teria, ok? Então seria alguma coisa mais ou menos assim. E aí o que ele faria numa situação dessa? Ele teria aqui, olha, eu vou colocar aqui uma caixinha de texto, onde ele teria ali a tolerância. Então vamos imaginar aqui que seria 5 milímetros, 5 milímetros mais ou menos 0,5. Então vamos imaginar que a tolerância aqui, olha, é isso, ok? Então tem 5 milímetros aqui, ou seja, a arruela no total tem 10, né? 5 milímetros mais ou menos meio. E aqui eu vou imaginar que eu tenho exatamente ali o mesmo valor, exatamente o mesmo 5 milímetros mais ou menos meio, tudo bem? Ótimo. O que vai acontecer? Se eu fizer a tolerância desse jeito, como que ela funcionaria? Se eu desse um zoom aqui no posicionamento, no ponto central desse furo. Eu vou pegar ele aqui, olha, vou retirar só o furo para a gente poder analisar isso e vou aumentar ele aqui como se eu estivesse fazendo um zoom, ok? O que eu teria ali de coordenada? Vamos imaginar que o ponto de centro perfeito seria o quê? Justamente o ponto que cruza entre esses pontinhos aqui, olha. Então seria um negócio mais ou menos assim, concorda? E se eu disse, então, esse ponto de centro aqui seria o ponto de centro ideal. Só que eu falei que eu posso deslocar meio milímetro para a direita e meio milímetro para a esquerda, por conta dessa tolerância aqui. Então é como se eu fizesse o seguinte, se eu copiasse isso daqui, olha, um offset para cá, lógico que o meu não vai ficar certinho aqui, tá? E um offset para cá. Faz sentido isso? Porque pode ir meio milímetro para frente e meio milímetro para trás. É lógico que no meu aqui eu estou exagerando, tá? E depois a gente aqui falou o seguinte, que ele também pode ir meio milímetro para cima, porque é mais meio, e menos meio. Então ele também pode vir aqui meio milímetro para baixo, ok? E o que ele percebeu com relação a isso? Né? Se eu fizer isso daqui e agora eu retirar essas linhazinhas aqui do normal, né? Do que seria perfeito ali, e começar a considerar apenas esse quadradinho que ficou aqui no meio, é onde pode ter o centro da minha peça. Então o centro da peça de verdade pode variar em qualquer ponto desses aqui. Faz sentido isso? Então o que isso quer dizer? O que o Stanley percebeu? Ele percebeu um negócio muito interessante, que, até vou pegar aqui uma linhazinha de outra cor. Ele percebeu que quando ele olha aqui, né, então por exemplo, desse ponto aqui para esse ponto, o tamanho desse quadrado é de 1 milímetro, tá? Então ele vai ser exatamente ali de 1 milímetro. Agora, quando ele pega daqui, da ponta até a outra ponta, ou seja, de um vértice no outro, essa distância é muito maior. Então isso chamou a atenção dele. Se ele pegasse uma linha do mesmo tamanho, né, e traçasse um círculo ali, ele percebeu que isso faria com que ele tivesse uma região de tolerância muito maior do que a tolerância que ele estava utilizando ali originalmente. E isso fez ele pensar. E aí ele resolveu calcular o quanto que ele tinha ali de exemplo. Por quê? Percebe que quando eu faço isso daqui, olha, eu tenho, lógico que o meu não está 100% centralizado aqui, mas seria um negócio mais ou menos assim.
Por quê? Se nessa distância aqui eu posso ter um desvio maior, por que nessa daqui eu não posso? Qual que é a diferença? Não tem diferença. Né? Então, na prática, ele é igualmente difícil de montar. Né? Então, ele percebeu que o correto, ao invés de você definir um quadrado de tolerância, seria você definir um círculo de tolerância. E aí você vai ter esses pedacinhos aqui, olha, são ganhos de tolerância que ele não estava aplicando antes. E aí, como é que ficaria um negócio mais ou menos assim? Se eu olhar para isso daqui, ele está formando um triângulo retângulo. E a partir daí ele pode descobrir qual que é o tamanho dessa hipotenusa. Calculando isso, né, não vou chatear vocês aqui com a conta para chegar nisso, mas quando ele calcula o tamanho dessa hipotenusa aqui, ele vai descobrir que essa hipotenusa é 57% maior do que a tolerância linear, do que a tolerância cartesiana, do que o CD e T. E aí olha que legal, aqui ele calcula e percebe 57% de ganho, né? Dá um pouquinho mais de 57% ali se vocês calcularem até. E olha como bate, ele já tinha mais de 50% de peças aprovadas. E isso daqui fez chamar muito a atenção do Stanley. E com isso, né, com essa percepção, nasceu o primeiro conceito do GDT, tá? Que foi o que a gente chama o conceito de posição real, tá? Ou real posição, dá na mesma. Então, o que, que acontece? O GDT, olha que legal, galera, ele nasceu para ser mais realista com relação à necessidade de aplicação do produto. É para isso que ele nasceu, tá? Então ele é um método de tolerância que pode substituir tudo que a gente tem no cartesiano, tudo que a gente tem no cartesiano pode ser substituído por geométrico, tudo, e ele é mais assertivo. Com isso, quais são os benefícios, tá? Vou pegar aqui um retângulo verde para colocar aqui embaixo. E quais são os benefícios que a gente tem de usar, então, esse tal de GDT? Né? O que a empresa ganha? Né? A empresa vai ganhar o seguinte, ó. Vamos pensar comigo. Se só na posição real, vocês vão ver ao longo aí, mais para frente, outros ganhos maiores até do que esses 57%, tá? Mas só na posição real, se ele conseguiu 57% a mais de tolerância, quer dizer que no caso desse item aqui, ao invés de ser mais ou menos meio milímetro, ia mudar para mais ou menos 0,75 ali mais ou menos. Então olha que interessante, ia aumentar bastante a tolerância. Então fica mais fácil de produzir. Então, quando você usa GDT, se ele for bem definido, tá? O produto fica mais fácil de produzir, a tolerância é mais aberta. Se ele tem tolerância mais aberta, o maquinário de produção é mais barato. Por quê? Às vezes, tá? Isso faz muita diferença em alguns casos. Às vezes, você produzir uma peça com tolerâncias mais apertadas obriga você a utilizar um maquinário mais caro. O que faz o quê? O seu produto ser mais caro. Então, quando você usa o GDT, o produto pode ser mais competitivo no mercado. Então, você vai comparar o preço com o preço da sua concorrência e você vai ser mais competitivo. Às vezes, você vai ter até mais margem de lucro, dependendo ali da sua situação. Então, olha que bacana, galera. Eu tenho mais facilidade na produção, maquinário mais barato, e aí tem todas as coisas relacionadas, os benefícios secundários disso, como manutenção é mais barata, mão de obra às vezes é mais barata para fabricar e assim por diante. O produto em si, ele fica mais competitivo porque você consegue negociar mais preço, às vezes tem uma margem de lucro mais interessante, né? Então tudo isso contribui. Você vai ter uma redução natural no refúgio, tá? Então você vai ter uma redução natural do refúgio. Por quê? Você vai parar de jogar peça boa fora. Então eu não estou falando aqui de você sair aprovando qualquer coisa. Não. Você vai começar a diminuir a chance do que a gente chama de falso alarme, que é jogar peça boa no lixo, ok? Então vai diminuir naturalmente seu refúgio. Outra coisa legal,
A medição que você vai fazer, né, a medição vai refletir diretamente a aplicação do produto. O que é isso? Percebe que se eu tivesse feito, no exemplo aqui dessa arruela, por exemplo, com cartesiano, eu não teria feito alguma coisa que reflete o meu produto, que reflete a aplicação. Agora, quando eu utilizo, né, o GDT, eu consigo chegar muito mais perto de refletir exatamente a aplicação do meu produto. Então isso faz com que eu tenha uma comunicação muito melhor. Para a gente que está agora evoluindo muito aí na tecnologia, sempre tem um outro ponto bem legal. O GDT, ele se comunica melhor, comunica melhor com softwares mais modernos. Por quê? Existem várias estratégias que a gente tem utilizado hoje em dia em máquinas mais desenvolvidas, principalmente lá na própria produção, em que você tem um sistema de medição, tá? Já acoplado no seu sistema de produção. Ou seja, eu tenho uma máquina que ela produz e ela já mede o produto. Então isso está ficando cada vez mais comum, de diversas formas diferentes. E o que vai acontecer? O GDT, ele tem uma facilidade maior de você fazer a comunicação com esses sistemas. Por quê? Porque o GDT, ele pode ser tolerado, né, ou pode ser definido, então eu vou até colocar aqui, definição direta pelo modelo matemático da peça. Tá, então o que é isso, né? Ou seja, eu tenho aquele modelo matemático, aquele modelo 3D, que é desenho 3D que a gente tem, né? Que foi feito com algum software ali de projeto, como por exemplo um CATIA da vida, um SolidWorks e assim por diante, um Inventor, né? Então eu vou pegar uma ferramenta como essa, vou criar ali o meu produto e eu posso utilizar esse mesmo item já para fazer a comparação ou a comunicação com esses softwares mais modernos, que fica muito mais legal. Então olha quanto benefício, galera. E aí, talvez você esteja me perguntando, poxa Lucas, mas você está falando então, para quem está mais atento, que isso daqui foi desenvolvido por um cara chamado Stanley Parker lá na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Por que até hoje GDT parece assunto novo? Né? Até hoje o GDT parece um assunto de outro mundo e vocês vão ver que não, ele é muito lógico, ele não é complicado. É lógico que a gente tem que ter uma certa atenção, porque assim como tudo na metrologia, ele pode ser aprofundado, né? Mas ele em si não é uma questão assim tão absurdamente complicado de se entender, tá? Mas por que a gente não utiliza o GDT até hoje completamente, ou por que a gente não consegue utilizar ele com mais facilidade, por que não é tão comum? Um dos pontos negativos que a gente tem com o GDT é que para você poder fazer a medição do GDT, você precisa de uma ou de outra coisa, às vezes até as das duas, tá? Eu vou colocar um quadrinho diferente aqui para a gente poder separar, que seria aqui um ponto negativo do GDT. Eu sinceramente não vejo como um ponto negativo na prática, tá? Mas que muitas empresas acabam vendo. Primeiro, eu preciso de mão de obra de metrologia e engenharia mais qualificada. Então, não dá para a gente ficar com mão de obra pouco qualificada para trabalhar com GDT. Por quê? Eu preciso de gente que consiga entender realmente de forma geométrica como o produto funciona, como ele deve ser colocado em prática, a montabilidade, utilização, quais são as estratégias de fabricação desse produto e por aí vai embora. Tá? Então eu preciso de mão de obra mais qualificada para poder tratar com isso. Por isso, se você está aí assistindo essa aula, trabalhando na área de metrologia, se aprofundar no GDT é uma coisa muito bacana, porque empresas com maiores, né, empresas com salários até mais interessantes da área de metrologia costumam solicitar que a equipe de metrologia seja proficiente em GDT. Até brinco às vezes que a pessoa seja fluente em GDT, porque não deixa de ser uma linguagem que a gente acaba utilizando, tá?
Outro ponto negativo, né, ou talvez negativo, é o seguinte: eu preciso de maquinário, eu até ia trocar o termo, mas vou usar assim mesmo, maquinário de metrologia, mais, sei lá, atualizado, vou utilizar aqui. O que é isso, galera? Opa, passou uma moto barulhenta aqui, peço desculpas. Então eu preciso de maquinário na metrologia mais atualizado, tá? Eu estou falando metrologia não é só no laboratório de metrologia, é onde são feitas medições. Então pode ser lá na fábrica, pode ser qualquer local onde é feita medição, tá? Por quê? Para trabalhar com GDT, vocês precisam fazer cálculos, né? Então os erros que a gente mede o GDT não são tão diretos como, por exemplo, pegar um paquímetro e medir uma largura, né? Então ele não é tão direto dessa forma, precisa de cálculos. E eu preciso ter equipamentos que consigam fazer isso. Lucas, então você está dizendo que só dá para medir GDT com máquina computadorizada? Não, não é isso. A gente pode medir GDT com vários tipos de instrumentos diferentes, inclusive dispositivos podem fazer checagem de GDT. Tem várias saídas que você pode utilizar, desde mais simples e econômicas até equipamentos mais robustos, mais tecnológicos e mais caros. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma sequência de vídeos só falando de tipos de equipamentos que a gente pode ter para medição de GDT, porque dá para falar, nossa, muito só sobre isso, tá? Então dá para fazer muita coisa nesse sentido. Mas eu preciso considerar, sim, elevar esse nível de tecnologia. Por quê? Não adianta nada eu melhorar o nível tecnológico da minha produção, do meu produto, se o laboratório de metrologia não acompanhar isso. Tá? Então, por isso que eu não bato o martelo dizendo que esses dois pontos são negativos. Por quê? Ter mão de obra mais qualificada no laboratório é bom no fim das contas, não é negativo. Lógico que custa mais caro, né? Um metrologista que tem mais competência técnica, ele, na minha opinião, de forma muito justa, deve receber mais dinheiro do que um metrologista que não tem tanta competência técnica. Isso para mim faz todo sentido. A mesma coisa com relação ao maquinário. É lógico que você vai pagar mais caro em um equipamento de medição que tem um nível de tecnologia mais alto. Tá? Lembrando que essa palavra maquinário não tem a ver só com máquina. Tá? Maquinário é a ferramenta que alguém utiliza para execução de uma determinada atividade. Por exemplo, para quem trabalha no escritório, o computador é o seu maquinário. Para a pessoa que trabalha fazendo rebite de panelas de alumínio, talvez ali o formão e a forma, né, de rebite, de rebitagem e o martelo é maquinário dessa pessoa. Faz sentido? Então, maquinário não é só máquina, tá? Maquinário é aquilo que a gente utiliza. Então, aqui eu estou falando de equipamento de medição. Eles têm que ser mais atualizados, tem que ter nível tecnológico mais alto. Tudo bem? Bom, galera, então basicamente é por isso que existe o GDT. Esses são os benefícios que a gente tem na utilização dessa estratégia. O GDT tem várias regrinhas dentro dele e principalmente duas normas que a gente utiliza, tá? Principalmente aí, que é a norma no padrão ISO e a norma no padrão ANSI, tá? São as duas mais comuns que você vai ver por aí e são as que vão, até uma correção, desculpa, não no padrão ANSI, no padrão ASME, tá? Justamente, que é 14.5 lá, justamente para você poder atualizar. Hoje em dia, o padrão ISO, o padrão da ISO, ele está um pouquinho mais atualizado, ele foi atualizado recentemente, ele está um pouquinho mais inteligente do que o padrão ASME, tá? Mas os dois, na grande maioria das coisas, são bastante equivalentes. Então a gente vai falar aqui ao longo dessas aulas de forma bastante genérica, misturando um pouquinho das duas para que você possa ter uma noção de como que funciona em cada uma das duas normas. Tá bom? O que a gente vai falar nas nossas próximas aulas, galera? Agora que você já tem uma noção do que é o GDT, nas próximas aulas a gente vai começar a aprofundar falando de grupos de erros. Tá? Então os erros do GDT, que são as tolerâncias, eles são agrupados em seções diferentes. E aí a gente vai falar de cada uma das grupos para você entender o que tem dentro de cada um deles e como é que eles funcionam, quais são os seus propósitos e assim por diante. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória, dessa sequência. Vai servir como um pequeno mini curso de GDT para que vocês possam estar afiados aí quando falarem de GDT contigo na fábrica. Beleza, galera? Muito obrigado. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.